44, que é mais um caso de teorema de resto, certo? Com a diferença aqui que nós vamos mudar o sinal, né, ó, dele aqui, né? Ele vai ser positivo agora. Então, o polinômio de px dividido por a por x, né? Vamos colocar aqui por x, opa, mais a, o seu resto lá, né, vai ser descrito por p menos o a. Então, nós vamos fazer lá a equaçãozinha de primeiro grau com o divisor para que esse positivo torne-se, então, negativo, certo? Então, vamos lá. Ele coloca lá, dê o resto. Então, para ele, pessoal, não importa se ele quer o dividendo, divisor, quociente, não. O que importa agora é o resto. Então, eu não preciso usar o método da chave. Eu vou usar o método da substituição, certo? Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é transformar o x mais 1 em x menos 1, né? Então, esse mais 1 passa para o outro lado, vai ficar menos 1. Então, tudo o que for x agora vai ser menos 1. Então, nós vamos ter lá menos 1 ao quadrado, menos 8 vezes menos 1, menos 15, certo? Então, base negativa de expoente par fica positivo. Então, 1 menos com menos, mais 8 vezes 1, 8 menos 15. Eu tenho aqui 9 menos o 15, certo? E aí eu vou fazer a subtração, conservo o sinal do maior e faço 15 menos 9, que vai dar 6, certo? Então, eu sei que esta divisão por este polinômio, o meu resto vai ser igual a menos 6, certo? Uma pergunta que aconteceu em sala de aula, pessoal, é a seguinte. Vou apagar aqui um pouquinho, tá? A pergunta foi a seguinte, professora, quando você faz esse processo de, aqui vai ficar menos 1, né? De você trocar aqui, ó, o menos 1, eu posso escrever ele sem parênteses? Cuidado, tá, pessoal? Porque nós temos regras da potência para que isso seja um número totalmente diferente quando ele está dentro do parênteses, certo? Quando eu envolvo isso aqui dentro do parênteses, ó, eu estou dizendo que o menos 1, tanto o menos quanto o 1, eles terão que ser ao quadrado. Então, eu terei menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais, ficará 1. Quando ele está fora do parênteses, pessoal, eu estou dizendo que apenas o número aqui é ao quadrado. Então, olha só que diferença vai dar. Eu copio o sinal e 1 vezes 1 é 1, certo? Ó, menos 1. Então, dentro dessa jogada do teorema do resto, o que nós queremos é que ele esteja dentro do parênteses para que tanto o sinal quanto o número estejam envolvidos na potência, certo? Então não esqueçam disso, tá bom? Vamos para o próximo. Então nós temos x mais 3, então x mais 3 é igual a 0. X então é menos 3, certo? Então tudo que for x vai ser agora menos 3. E o polinômio continua sendo o mesmo, né? Então px é igual a x ao quadrado menos 8x menos 15. Então, p menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado dentro do parênteses. Menos 8 vezes menos 3, menos 15. Certo? Então, p menos 3 é igual a 9 vezes, base negativa de expoente par, né? 3 vezes 3 é 9, menos com menos é mais, e 8 vezes o 3, 24, menos 15. Então, P menos 3 vai ser igual. Eu vou fazer a soma, sempre passo a passo, né? 24 mais 9 nós temos 33. E vamos fazer por menos 15, que nós vamos ter então o P menos 3 igual a 18, certo? Então, esse polinômio dividido por este polinômio, o resto é igual a 18, certo? Vamos para o próximo.
X mais 4, então x mais 4 é igual a zero. X é igual a menos 4, certo? O polinômio continua sendo o mesmo, tá bom? Então, px é igual a x ao quadrado menos 8x menos 15, certo? Então, P menos 4 é igual a menos 4 dentro do parênteses ao quadrado, menos 8 vezes menos 4, menos 15, certo? Então, P menos 4 é igual. Base negativa de expoente par é positiva, então 4 vezes 4 é 16. Menos com menos, mais 8 vezes 4, 32, menos 15. P menos 4 é igual, vamos fazer a soma primeiro e depois a subtração. Então, nós temos 16 mais 32, isso vai dar 48. E aí, menos 15, nós então temos P menos 4 é igual a 33. Então, este polinômio dividido por este polinômio, o resto é igual a 33, que é o que ele está falando sempre no enunciado, certo? E pro coração disparar aí, nós temos uma fração, certo? Então, vamos fazer lá. X mais 1 sobre 2 é igual a zero. Então, x é igual a menos 1 sobre 2, ó. Certo? E o polinômio continua sendo o mesmo. Então, nós vamos colocar lá assim. Px é igual a x ao quadrado menos 8x menos 15, certo? Então, tudo que for x agora, nós vamos mudar para menos meio, certo? Então, é igual a menos 1 meio ao quadrado, menos 8 vezes menos 1 meio, menos 15, certo? Então, P menos meio é igual. Lembrando, né, que nós temos isso aqui, ó, menos meio vezes menos meio. A regra é menos com menos mais, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, nós vamos ter 1 quarto, certo? Aqui vira fração, então menos com menos é mais. 8 vezes 1 é 8 e 2 vezes 1 é 2, menos 15. Certo? Se quiser fazer a simplificação, fique à vontade. No caso aqui, pessoal, eu vou fazer a simplificação só no final, mas vocês fiquem à vontade de fazer o método que vocês acharem melhor, certo? Eu vou usar de novo a equivalência, certo? Então, esse, ó, 1 quarto, eu consigo fazer esse 2 virar 4 e esse 1 virar 4 para igualar os meus denominadores, certo? Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 1 é 4. Como eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima também. Então, eu já vou fazer aqui, ó, vezes 2, certo? Tem que ser pelo mesmo número que você fez. Então, 8 vezes 2, 16, certo? E vou fazer o 15 vezes o 4 aqui, que nós vamos ter 60. Então, P menos 1 sobre 2 é igual, tudo 4, certo? Aí, nós vamos fazer 1 mais 16, 17. E menos 60, nós vamos ter menos 43. Se der para simplificar, simplifica, se não, deixa do jeito que está. Nesse caso, nós não conseguimos fazer a simplificação, então isso quer dizer que a divisão desse polinômio por este polinômio aqui, o resto será menos 43 sobre 4, certo? Muito bem. O exercício de número 2, certo? Ele fala de novo no enunciado a palavra resto. Então, quando ele fala sobre o resto, não precisa usar o método da chave, certo? Eu vou fazer o método da equaçãozinha para que esse mais 2 vire menos 2. Olha só o que ele falou lá. Dê o resto da divisão do polinômio a seguir. Então, o polinômio a seguir é esse aqui. Quando ele usa a palavra pelo ou por na divisão, ele está querendo indicar o divisor. Então, o divisor é exatamente o x mais 2, certo? Então, x mais 2 é igual a zero, portanto, x é igual a menos 2. Então, tudo que for x vai ficar menos 2. Então, x vezes menos 2 mais 3. Mais com menos é menos, 7 vezes
2 é 14 com mais 3. Conserva o sinal do maior e subtrai. 14 menos 3, nós vamos ter menos 11. Então, a divisão desse polinômio por este polinômio, o resto é igual a menos 11, certo? Vamos para o próximo. Ainda, pessoal, pelo x mais 2, certo? Então, nós vamos fazer lá. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui se é x mais 2 mesmo. É x mais 2. Então, x mais 2 é igual a 0, certo? Então, x é igual a menos 2. Tinha esquecido aqui do divisor. Então, tudo que for x fica menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 5. Mais, ó, mais com menos, né? Mais com menos é menos, 2 vezes 2 é 4, mais 5, conserva o sinal do maior e subtrai. 5 menos 4, nós vamos ter 1. Então, a divisão desse polinômio por este polinômio, o resto é igual a 1, certo? Ou mais 1, do jeito que vocês acharem melhor. Vamos para o próximo lá. O divisor ainda continua sendo o mesmo, né? Então, x mais 2 vai ficar x igual a menos 2. Tudo que for x vale menos 2. Então, 3 vezes menos 2 ao quadrado mais menos 2 mais 7. Então, vamos fazer as potências, né? Base negativa de expoente par fica positivo. Então, 2 vezes 2 é 4. Mais com menos, menos 2, mais 7. E 3 vezes 4 é 12, menos 2, mais 7. 12 menos 2 é 10, mais 7. Portanto, nós vamos ter 17. Então, nós temos aqui, ó, esse polinômio dividido por este polinômio, o resto é igual a 17. Se você quiser fazer o processo da chave, do método da chave para que você veja se o resto vai ser exatamente esse, você pode confirmar, tá bom? Vamos lá, o divisor continua sendo o mesmo, né? Então, x mais 2 igual a 0. Então, x é igual a menos 2. Tudo que for x, então, nós vamos trocar e colocar para o menos 2. Então, 4 vezes menos 2 ao cubo. Não saiu ao cubo aqui, calma aí. Eita. Agora foi. Menos 7 vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2 mais 10. Daqui é grande, hein? Então, 4 vezes, ó, base negativa de expoente ímpar. Isso aqui é outra regra da potência, hein, pessoal? Tá vendo como a gente usa bastante essas propriedades e essas regras da potência também? Então, base negativa de expoente ímpar vai ficar negativo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, certo? Menos 7 vezes, ó, base negativa de expoente par. Então, fica positivo. 2 vezes 2 é 4. Mais com menos, menos 2, mais 10, certo? Então, aqui, ó, mais com menos é menos. 4 vezes 8, 32. Menos 7 vezes 4, 28, menos 2 mais 10, certo? E aí nós vamos fazer toda essa sominha aqui, ó, para ficar mais fácil. Conserva o sinal e vamos fazer sinais iguais, soma, né? Então, 32 mais 28 dá 60, mais 2, 62, certo? 62 mais 10. E aí, menos, conserva o sinal do maior e subtrai, né? 62 menos 10, nós vamos ter menos 52. Então, esse polinômio dividido por este polinômio, o resto é igual a menos 52, certo? Então, prontinho, feito. Vamos para o próximo exercício, que é o exercício de número 3, certo? Ele fala assim, ó, sejam o polinômio de x e o polinômio de tx e calcule o resto da divisão de mx por x mais 1, sabendo que. Então, não entendi nada, professora. Que bom que vocês não entenderam. Que agora eu vou explicar, tá bom? Então, olha só. Ele quer que você faça a divisão de polinômio m por x mais 1. Só que tem um probleminha. Ele deu o p e deu o t. Antes da divisão, ele quer que você
some os dois, ó, para achar o resultado de m e aí sim dividir por x mais 1, certo? Então, é isso que nós vamos fazer, certo? Então, vamos pegar o p primeiro, 2x à quarta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 3, mais o x ao cubo, que é o t, né? Menos 2x ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os monômios, né, separadamente, cada um pertinho do seu, para que nós possamos operar ele certinho. Se você conseguir enxergar com quem você deve operar, deixa do jeito que está. Mas lembre-se, para que eles sejam, para que cada um aí seja semelhante, é necessário ter a parte literal igual. Para mim não importa se a parte do coeficiente é igual, certo? Coeficiente, para quem não sabe, são os números. E a parte literal são as letras, certo? Então, muito bem. Nós temos só 2x à quarta, certo? Então, eu vou copiar. Sempre naquela sequência que eu falei, né? Começou com 4, 4 é maior, o próximo tem que ser o 3, então. Então, ó, eu tenho x ao cubo e x ao cubo, ó. Então, eu vou colocar os dois pertinho. Menos 3x ao cubo mais x ao cubo. Eles sozinhos são monômios, juntos passam a ser polinômios, certo? Então, agora eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, então eu vou deixar eles juntinhos, ó. Mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E aí me sobra o menos 3, que eu vou colocar ele aqui, ó, como menos 3. E vou operar, certo? 2x elevado a 4. Vamos operar isso aqui, ó. Conserva o sinal do maior, não tem número na frente, vale 1. Então, 3 menos 1, nós temos 2x ao cubo. Vamos operar esse aqui, ó. Conserva o sinal do maior e subtrai. 2 menos 1 é 1, então x ao quadrado menos 3. Então, o valor do m, pessoal, é exatamente este valorzinho aqui. E aí, nós vamos ter que dividir ele por x mais 1. Ah, mas eu vou fazer o método da chave? Você pergunta a si mesmo, precisa fazer o método da chave? Não. Por quê? Porque ele não quer saber do dividendo, do divisor, do quociente, ele quer saber do resto, certo? Então, eu vou apagar aqui e nós vamos trabalhar com o que ele está pedindo, tá bom? Eu vou apagar esse daqui de cima, ó. Porque eu não deixei. Então, o m, pessoal, vou colocar aqui em cima, tá? Ó. O m, ele é igual a 2x elevado a 4 menos 2x elevado à terceira menos x ao quadrado menos 3. Esse é o meu valor de m. E ele quer que você divida, então, por x mais 1. Só que ele quer o resto. Então, eu vou fazer essa situaçãozinha aqui, ó. Calma aí. Vou fazer essas x mais 1 é igual a 0. Então, x é igual a menos 1. Então, tudo que for x agora vale menos 1, certo? Então, m é igual a 2 vezes menos 1 à quarta potência, menos 2 vezes menos 1 à terceira potência, menos 1 à segunda potência, menos 3. Certo? Agora eu vou mexer com as potências primeiro, tá? Então, m é igual a 2 vezes base negativa de expoente par é positivo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Vamos lá, menos 2 vezes base negativa de expoente ímpar. Então, o resultado vai ser negativo. Menos base negativa com expoente par, então vai ser positivo, menos 3, certo? Agora nós vamos fazer multiplicação e regra de sinais, certo? Então, m é igual a 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, menos 1, menos 3. Então, nós temos m é igual a 4, menos 4. Então, m é igual a 0. Então, professora, eu fiz todo esse cálculo para conta da zero? Sim, certo? Você fez. Então, olha só. Todo esse polinômio dividido por este polinômio, o resto, que é o que ele quer saber, é igual a 0.
certo? Todo esse cálculo para dar zero, isso aí, certo? Acontece. Aí nós temos, vou fazer de amarelo porque acho que fica melhor no fundo verde, né? Então vamos lá. Nós temos o M, que é igual a P vezes o T. Agora ele quer a multiplicação, certo? De quem? Olha lá, vamos fazer aqui outra rabisqueira para vocês verem, ó. O P e o T, certo? Só que agora ele quer uma multiplicação. Então vamos voltar lá. Nós vamos pegar o P e colocar o que ele vale lá. Só que eu vou colocar ele dentro de um parênteses, tá, pessoal? Porque nós vamos ter que fazer distributiva, certo? Então nós temos lá, ó, 2x elevado a 4 menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 3 vezes o x ao cubo menos 2x ao quadrado. Isso aqui é o chuveirinho, só que eu não vou ficar riscando muito, senão isso aqui vai virar uma bagunça. Tem muitos termos, tá? Então eu vou riscar só os termos de baixo para vocês saberem, tá bom? Então olha só, eu vou multiplicar esse com esses dois aqui. Não tem número na frente e vale 1, portanto 2 vezes 1 é 2. Lembre-se lá que eu falei para vocês que quando nós estamos multiplicando bases iguais, a potência vai somar. Então 4 com 3 é 7, certo? Agora, mais com menos, menos 2 vezes 2 é 4, x4 com x2, x6. Agora, eu vou pegar esse termo e vou multiplicar por esse e por esse aqui, certo? Menos com mais, menos 3 vezes 1, 3, x3 com x3, x6, certo? Deixa eu fazer isso aqui direito porque ficou ridículo, né? Muito bem, menos com menos, mais 3 vezes 2, 6 e 3 com 2, 5, certo? Agora eu vou fazer esse termo por esse termo e por esse termo aqui, certo? Então vamos lá, mais com mais, mais, x vezes x, x, x2 com x3, x5. Mais com menos, menos, aqui vale 1, então 2 vezes 1 é 2, e x2 com x2 é x4, certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer este termo com esse termo e com esse termo aqui, certo? Então vamos lá. Menos com mais, menos 3 vezes 1, 3x ao cubo. Menos com menos é mais, 3 vezes 2 é 6x ao quadrado, certo? Agora nós temos alguns que são semelhantes, eles já estão um do ladinho do outro, então nós já vamos fazer esse processo aqui para diminuir, certo? Então aqui, ó, 4 menos 3 nós vamos ter menos somando, né? Porque eles são sinais iguais. Então, nós vamos ter 7x a sexta potência. Aí, nós temos esses dois, não tem número, vale 1. Então, nós vamos ter mais 7x a quinta potência. E o resto nós vamos só copiar, ó, certo? Porque nenhum mais se mistura devido à parte literal não ser a mesma. Ok? Muito bem, dentro dessa situação, nós conseguimos achar o valor de M. Então, tudo isso aqui, ó, é o valor de M, certo? E ele quer que você divida esse valorzinho aí por x mais 1, certo? Então, x mais 1 é igual a 0, portanto, x é igual a menos 1. Então, tudo que for x, nós vamos colocar como menos 1, certo? Então, nós vamos ver lá. 2 vezes menos 1 elevado a 7, menos 7 vezes menos 1 elevado a 6, mais 7 vezes menos 1 elevado a 5, menos 2 vezes menos 1 elevado à quarta potência, menos 3 vezes menos 1 elevado à terceira potência, vamos colocar aqui, mais 6 vezes menos 1 elevado à segunda potência. Vamos fazer todas as potências possíveis, certo? Então, 2 vezes base negativa de expoente ímpar é negativo, então menos 1. Menos 7 vezes base negativa de expoente par é positivo, então vezes 1. Mais 7 vezes base negativa de expoente ímpar, negativo. Menos 2 vezes base negativa de expoente par, positivo.
Aí nós temos menos 3, base negativa de expoente ímpar. Então, vezes menos... Vamos apagar aqui e fazer de novo, né? 3 vezes menos 1. Aí mais 6 vezes base negativa de expoente ímpar é positivo. Então, agora fazer as regras de sinais e as multiplicações, certo? Então, 2 mais com menos, menos 2 vezes 1, 2. Menos 7 vezes 1, 7. Mais com menos, menos. 7 vezes 1, 7. Menos 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3. Mais 6 vezes 1, 6. Certo? E aí, então, nós vamos fazer aqui toda essa soma, ó, com ele negativo. 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18. Menos 18, mais, vamos colocar isso aqui mais para lá, 9. Certo? Conserva o sinal do maior e subtrai. 18 menos 9, nós vamos ter menos 9. Então, pronto. Certo? A divisão desse polinômio por este polinômio aqui, ó, o resto é igual a menos 9, certo? Agora, esse outro aqui, pessoal, ele é extremamente trabalhoso, certo? Então, eu vou separar as partes dele pra gente poder ir fazendo passo a passo, tá bom? E aí eu vou apagando porque eu só deixei essa página para ele, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, a gente vai achar o M, então a gente tem que achar tudo isso aqui. Certo? Ó, nós temos que achar tudo isso aqui, ó, ok? Só que eu vou separar, então eu vou primeiro achar o P ao quadrado, certo? E o P, então, vamos lá. O P, ele vale isso aqui, ó. Ele vale 2x à quarta potência, menos 3x à terceira potência, mais... mais x ao quadrado menos 3. Isso aqui é o quadrado, então eu vou fazer vezes ele mesmo, né? 2x à quarta menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 3. De novo, isso aqui, pessoal, é uma distributiva. Então, para não ficar muito rabiscado, né? Mais do que já fica, né? De tanta conta que a gente faz, eu vou ir sublinhando cada um de uma cor para vocês verem o que está acontecendo, tá bom? Então, ó, P ao quadrado, eu vou fazer esse termo vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4. x4 com x4, x8, certo? Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. x4 com x3, x7. Certo? Mais com mais, não tem número, vale 1. Então, 1 vezes 2 é 2. E x4 com x2 dá x6. Certo? Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. E nós vamos ficar com x à quarta. Certo? Agora, nós vamos fazer esse termo por esse, por esse, por esse, por esse. Fazendo sempre regras de sinal. Então, vamos lá. Mais com mais, mais. Menos, aliás... Tô olhando pro primeiro e fazendo o segundo, ó. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. X, 4 com 3, 7. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 3 com 3, 6. Menos com mais, menos. 3 vezes 1 é 3. X3 com x2, x5. Menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. X ao cubo, certo? Agora eu vou fazer esse termo com esse termo, com esse termo, com esse termo, com esse termo, certo? Então, vamos lá. Mais com mais, mais. 2 vezes 1, 2x. 4 com 2, 6. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. x2 com x3, x5. Mais com mais, mais. 1 vezes 1 é 1, x com 2 é x4. E mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3x ao quadrado. E agora eu vou fazer esse termo com esse termo, com esse termo, com esse termo, com esse termo. Certo?
Então, vamos lá. Menos com mais é menos 6x à quarta. Menos com menos mais, 3 vezes 3 é 9x ao cubo. Menos com mais é menos, 3 vezes 1 é 3x ao quadrado. Menos com menos é mais, 3 vezes 3, 9. Agora, nós vamos ver quem são semelhantes, certo? Eu só tenho 1 elevado a 8 aqui, então eu já vou copiar. Então, p ao quadrado vai ser igual a 4x8, certo? Agora, com 7, ó, com 7 eu tenho esse, com 7 eu tenho esse, acho que é só, né? Só. Então, menos e menos eu conservo o sinal e somo 12x à sétima potência. Agora, eu vou fazer com 6, ó, eu tenho 6 e eu tenho 6, certo? Então, vamos lá. 2 mais 9 eu tenho 11, 12, 13. Então, mais 13x à sexta potência, certo? Agora, eu vou fazer com 5, ó. Eu tenho 5 e só. Então, nós vamos lá. Menos e menos eu conservo o sinal e somo 6x à quinta potência. Agora, eu vou fazer... Vou pegar uma outra corzinha aqui. Agora eu vou fazer... Opa! Só um minutinho. Então, agora eu vou fazer o de 4, certo? Aqui, ó. 4, o 4 e o 4, certo? Então, vamos lá. Menos e menos... é menos, então 6 com 6 é 12, menos 1, que ó, menos 1, né? Então, menos 11x à quarta potência, certo? Agora, vamos pegar uma outra cor aqui, vamos pegar esse azulzinho claro. Agora eu tenho por 3, né? Ó, então, eu tenho o 3 e tenho o 3. Só esse aqui. Então, mais e mais é mais, nós vamos ter 18x ao cubo, certo? E agora eu tenho o com 2, ó. Então, menos 6x à segunda, mais 9, que foi o que sobrou, certo? Eu vou conferir aqui que eu fiz num papel, porque ele é muito extenso, é perigoso ter errado alguma coisa. Então, espera aí só para mim confirmar aqui, tá tudo certinho, é isso aí, certo? O p ao quadrado é exatamente este valor. Então, anote aí e deixa separado, tá bom? Porque agora nós vamos achar o quê? Nós vamos achar esse aqui, ó, este valor aqui, certo? Para depois a gente fazer a divisão. Então, anota aí tudo que tem que ser anotado, faz você as distributivas, treina isso, porque você daqui para frente você vai usar bastante distributiva, certo? Então, se você não sabe, treina, faz um por um, vê se bate o valor, tá bom? Para que você possa ir treinando esse processo. Então, vou apagar aqui, tá? Apagando aqui, claro que você vai dar um pause aí no seu vídeo para poder fazer, né? Ver direitinho o que aconteceu, ok? E agora, vamos continuar. Agora, nós temos o menos 1/3 vezes o t ao cubo, certo? Então, nós vamos fazer assim, ó. Menos 1/3 vezes o t ao cubo. O t, lá no enunciado, é x ao cubo menos 2x ao quadrado. Eita, apagou aqui meu computador. Pronto. Isso aqui é o cubo, ó. Então, eu vou multiplicar ele 3 vezes, ó. X ao cubo menos 2x ao quadrado vezes x ao cubo menos 2x ao quadrado. Certo? Fechei. E adivinha o que eu vou fazer, pessoal? A distributiva, certo? Então, eu vou copiar por enquanto isso aqui, ó. Vezes, né? Vou abrir um parênteses aqui e vou fazer assim, ó. Esse termo com esses dois termos, certo? Então, 1 vezes 1, 1. 3 com 3 dá 6. Mais com menos, menos 1 vezes 2 é 2. 3 com 2 dá 5. Beleza. Agora eu vou fazer esse com esse com esse. Então, vamos lá. Menos com mais, menos 2 vezes 1. Deixa eu colocar aqui. 2... Então, menos com mais, menos 2 vezes 1, 2. x2 com x3, x5.
Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4 e x2 com x2 é x4. Então, fechou esse aqui, copiou o resto, ó. E aí, pessoal, eu tenho aqui, ó, algo a ser, ó, trabalhado, porque eles são iguais em relação à parte literal, certo? Então, ó, x6 conserva sinal e soma, 2 com 2, 4, né? E eu continuo colocando 5 aqui, porque eu só somo os expoentes quando é multiplicação, certo? Então, agora eu vou multiplicar com mais este aqui. Então, nós vamos ter menos 1/3 vezes, né? Então, olha só, eu vou multiplicar esse termo com esses dois termos, certo? Então, 1 vezes 1, 1. Então, x vezes x, x. 6 com mais 3 dá 9. Beleza. Mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2x6 com 2, 8. Aí nós temos esse termo com esse termo e esse termo. Então, vamos lá. Menos com mais, menos. 4 vezes 1 é 4. x5 com x3 dá 8. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. x5 com x2 dá 7. Certo? Muito bem. Agora eu vou pegar esse termo e vou multiplicar por esse aqui. Certo? Então, vamos lá. Mais com mais, mais. 4 vezes 1, 4. 4 com 3 dá 7. Mais com menos, menos. 4 vezes 2 dá 8. E x4 com x2, x6. Certo? Nós temos aqui algumas situações que nós podemos juntar, né? Então, vamos lá. x9, esses dois, ó. Então, conserva o sinal e soma. 6x elevado a 8, esses dois também, ó, mais 12x elevado à sétima potência, menos 8x à sexta e fechou, certo? Agora, eu vou ter que multiplicar por menos 1/3, certo? Então, eu vou pegar esse valor e vou jogar lá em cima agora pra gente fazer o processo. Eu ainda não achei o valor desse tzinho aí, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui de cima e vou jogar esse último valor lá em cima, tá bom? Pra gente poder fazer as multiplicações necessárias. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, menos 1/3 vezes x elevado a 9 menos 6x elevado à oitava potência mais 12x elevado à sétima potência, menos 8x elevado à sexta potência, certo? Então, eu vou multiplicar por esse 1/3, menos 1/3, né? Então, vamos lá. Então, ó, menos daqui com mais daqui, ó. Menos com mais, menos. 1 vezes x à nona, x à nona. Lembrando que aqui vale 1, então 3 vezes 1 é 3. Menos com menos daqui, certo? Dá mais. 1 vezes 6, 6. Lembrando que aqui é 1, então vai ficar 3 e vai ficar x à oitava, certo? Aí nós temos menos com mais, menos 1 vezes 12, 12. Lembrando que isso aqui vale 1, 3 vezes 1 é 3, e isso aqui vai ficar x à sétima potência. Aí nós temos menos com menos, que é mais. 1 vezes 8 é 8. Dividido por 3, porque aqui vale 1, né? X à sexta potência, certo? Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, vale exatamente isso aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos ter que pegar esse processo aí. Se você quiser já fazer também a simplificação de alguns aqui, também dá, tá? Ó. Se você quiser já simplificar, ó, 6 dividido por 3 dá 2x à oitava, menos 12 dividido por 3 dá 4x à sétima, mais 8 por 3 não dá para ser dividido, eu copio do jeito que está, certo? Elevado à sexta potência. Então, já fazendo esse processo, eu vou ter que juntar com o valor de P, certo? Então, eu vou colocar eles todos juntos aqui, quanto que vale esse aqui, para a gente poder fazer menos esse aqui, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente começar
colocar tudo de novo, tá bom? Então, os valores. Olha como esse exercício é trabalhoso. O pedaço que tem lá na apostila não dá nem pro cheiro. Então, façam no caderno certinho, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar o que nós achamos de p ao quadrado com esse menos aqui, menos 1/3 t vezes t elevado à terceira potência, certo? Então, vamos colocar o que eu achei de p, o que nós achamos de p, tá bom? O que nós achamos de p foi isso aqui, ó. Só um minutinho. 4x elevado à oitava potência menos 12x elevado à sétima potência mais 13x elevado à sexta potência menos 6x elevado à quinta potência menos 11x elevado à quarta potência mais 18x elevado à terceira potência menos 6x ao quadrado mais 9. Tudo isso aqui é o valor de P que nós achamos, certo? Muito bem. Agora nós vamos colocar lá o valorzinho que nós achamos de menos 1/3 vezes t elevado à terceira potência, certo? Para depois a gente poder fazer a mistura necessária de cada um deles. Então, nós tivemos lá menos x à nona potência sobre 3 mais 2x elevado a 8 menos 4x elevado à sétima potência mais 8x elevado à sexta potência por 3. Nós temos algumas semelhanças aqui, né? Em relação à parte literal, ok? Então, nós vamos olhar para a parte literal, o que for igual nós vamos ter que juntar, deixar juntinho, certo? Então, vamos começar pelo maior, e o maior seria o 9, né? Então, isso aqui, a gente vai dar aqui um espaço, certo? Então, vai ficar lá assim, ó, menos x elevado a 9 sobre 3. Agora, nós vamos fazer o 8, e nós só temos aí, na realidade, nós temos 2, né, em relação ao 8, que seria, deixa eu pegar aqui, só um minutinho, um coloridinho aqui, né, ó, 8 e 8. Então, 4 mais 2, nós vamos ter mais 6x à oitava potência, certo? Muito bem, agora nós temos o 7. Então, ó, 7 e 7. Menos e menos conserva o sinal e soma, certo? Então, 12 com 4, nós temos 16x à sétima potência, certo? Agora com 6, ó, 6 e 6, certo? Então, nós vamos ter que fazer a equivalência, o que vocês acharem melhor. Então, ficou assim, ó, 13x à sexta potência mais 8x à sexta potência elevado a 3. Vou fazer isso aqui virar 3, ó, eu multiplico isso aqui por 3. Então, vai ficar, vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo, tá bom? Só para vocês enxergarem o que tá acontecendo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, por 1, né? Vou fazer isso aqui virar 3. Então, eu vou ter lá 3, vou multiplicar isso aqui por 3 também, que dá 39x à sexta potência, mais 8x à sexta potência por 3, certo? Então, eu copio o 3 aqui e vou somar. O 39 mais o 8, nós vamos ter 47x à sexta potência. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 47x à sexta potência sobre 3, certo? Então, vou apagar agora aqui. Agora com o 5, né? O 5 nós temos esse aqui e somente ele. Então, nós vamos copiar. Menos 6x à quinta potência. Agora, menos 11x à quarta potência. Mais 18x à terceira potência. Menos 6x ao quadrado, menos 9. Certo? Pronto. Então, até o momento, o que nós fizemos foi achar o valor de M. Tudo isso aí, pessoal, é o nosso valor de M, certo? Mas ele quer que você pegue esse M aqui, ó, e divida por x mais 1, certo? Para você saber qual é o resto. Então, para eu saber o resto somente, eu vou pegar esse x mais 1, vou igualar ao zero, então x é igual a menos 1. Então, dentro dessa situaçãozinha que nós achamos aqui, ó, nós vamos tirar todo o x e colocar o que ele vale, que é menos 1, certo?
Então, eu vou apagar para a gente poder fazer lá em cima, certo? Então, vamos lá. Lembre-se que o x, eu vou anotar aqui, ó, que o x, então, tem que ser menos 1 agora. Então, tudo que for x vai ser menos 1, certo? Então, vamos apagar e nós vamos colocar um por um lá. Anote aí no seu caderno e vai olhando, tá bom? Então, nós vamos ter lá menos x elevado a 9 sobre 3, mais 6x à oitava potência, menos 16x à sétima potência, mais 47x à sexta potência dividido por 3, menos 6x elevado à quinta potência, menos 11x elevado à quarta potência, mais 18x elevado à terceira potência, menos 6x ao quadrado, menos 9, né? Ao quadrado, então. Então, tudo que for x, nós vamos colocar menos 1. Então, vai ficar lá assim, ó, menos 1 elevado a 9 dividido por 3. Mais 6 vezes menos 1 elevado à oitava potência. Menos 16x, não, menos 1, né? Então, 16, vamos apagar isso aqui e fazer de novo. 16 vezes menos 1 dividido por elevado a 7, né? Mais 47x, não, menos 1, né? Então, vezes menos 1 elevado à sexta potência dividido isso por 3. Menos 6 vezes menos 1 elevado à quinta potência. Menos 11 vezes menos 1 elevado à quarta potência. Mais 18 vezes menos 1 elevado à terceira potência. Menos 6 vezes menos 1 elevado à segunda potência, menos 9, certo? Agora nós vamos tirar todas as potências. Então, vamos começar por aqui, ó, certo? Por aqui. Então, menos base negativa de expoente ímpar é negativo, então vai ficar menos 1 de novo e depois nós vamos fazer a regra, tá? Mais 6 vezes base negativa de expoente par, fica 1. Menos 16 vezes base negativa de expoente ímpar, então fica negativo, menos 1. Mais 47, base negativa de expoente ímpar vai ficar menos 1. De expoente par, perdão. Base negativa de expoente par fica positivo, então por 3. Menos 6, base negativa de expoente ímpar, vai ficar negativo, menos 1. Aí aqui, ó, menos 11, né? O menos tá aqui, tá? Ó, menos 11, base negativa de expoente par, então vai ficar positivo, vezes 1. Mais 18, então eu tenho 18 aqui, vezes, né? Base negativa de expoente ímpar, então vai ficar menos 1, certo? Aí nós temos menos 6 vezes base negativa de expoente par, então fica 1, menos 9, certo? Aí eu vou apagar toda essa parte aqui de cima, ó, pra gente ir fazendo lá agora o que tem que ser feito, certo? Ó, menos com menos, mais, então eu já tenho 1/3, certo? Mais com mais, 6 vezes 1, 6. Menos com menos, mais 1 vezes 16, 16. Mais 47 vezes 1, 47 sobre 3, ou terço, né? Menos com menos, mais 6 vezes 1, 6. Menos com mais, menos 11 vezes 1, 11. Mais com menos é menos, 1 vezes 18, 18. Menos com mais, menos 6 vezes 1, 6. E aí nós vamos ter o menos 9, certo? Muito bem, então até aqui o momento a gente já conseguiu, né? Então dá para fazer um corte aqui, ó, os mais 6 com menos 6, certo? Então eu vou pegar o que é fração, 1/3 mais 47 terços, certo? Muito bem. Agora eu vou pegar as somas para a gente poder trabalhar aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer esse processo de soma, ó. 6, 16. Aqui, ó,
Não é menos, tá? É mais 9, ó. É mais 9. Deixa eu arrumar isso aqui. 6 mais 9, ok? Então, muito bem. Arrumadinho isso aí, 6, 16 e 9, somando todos esses aí, nós vamos ter mais 31, certo? Então, nós usamos esse e esse. Agora tem o negativo, conserva o sinal e soma. 11 mais o 18, nós vamos ter 29, certo? Eu vou apagar aqui o de baixo agora. Então, vamos fazer isso aqui por enquanto. 37 com 1, 38 e 3. Conserva o sinal do maior e subtrai. E 31 menos o 29, nós vamos ter 2, né? Muito bem. Nós não precisamos fazer aqui equivalência, nada disso, porque 48 dividido por 3 dá para fazer essa divisão, certo? Então, o 48 dividido por 3 dá para fazer, nós vamos fazer essa divisãozinha aí que dá 16, certo? Mais 2 é igual a 18. Então, o m dividido pelo x mais 1, certo? O resto dele vai ser igual a 18. Bem trabalhoso, né, pessoal? Extremamente, assim, complicadinho. Tem que ter um tempinho para fazer, né? Se dedicar nesse exercício, porque qualquer probleminha a gente passa o sinal errado e aí dá tudo errado, tem que fazer tudo de novo, porque é tanto número que você se perde se você for ver aonde está o erro, certo? Então é isso aí, pessoal. Façam esse no caderno, né? Claro que eu não vou exigir isso de vocês, né? Esse C aí de vocês em relação à parte de prova ou atividade, né? Eu acho que não tem essa necessidade toda aí de se trabalhar com essa situação, mas tá aí o exercício, né? A apostila propôs ele e nós tivemos que responder, certo? Coloca ele bonitinho lá no caderno para que eu possa dar sua nota e o seu pontinho depois, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.